Mas tuas leis, os sinais da tua vida, mas se pode cada vez vencer, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, Boa noite a todos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Estamos iniciando a live da Associação Cristã Pro Bem, fazer o bem faz bem, em mais uma live de estudo sobre Jesus Cristo, conhecendo Jesus Cristo por meio dos evangelhos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui estudando o livro de Lucas. Evangelho, conforme escreveu Lucas, nós estaremos lendo o capítulo de número 8. Muito boa leitura, você vai gostar, porque a Bíblia é sempre agradável de ser lida. E você também pode convidar alguém, compartilha, chama alguém e vamos aumentar aí a quantidade de pessoas que participam dessa live. Me ajuda nesse trabalho da Associação Cristã Pro Bem. Nós temos que divulgar a leitura da Bíblia, precisamos incentivar as pessoas a estudarem, a lerem, a inculcar a palavra de Deus, né? Inculcar, colocar na cuca, inculcar, colocar no coração também, porque nós precisamos ter a palavra memorizada, firmada. Você pode participar desse estudo e pode chamar mais pessoas, tá bom? Conto com você. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua presença, porque o Senhor sempre está conosco. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas. Renova, Senhor, a aliança que temos contigo. Renova, Pai, o compromisso que temos de evangelizar e pregar a tua palavra. Ensina-nos a tua palavra, capacita-nos pelo teu Espírito Santo. Não permita que o inimigo venha nos roubar. Antes,
nos dê conhecimento e graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa também, Pai Santo, a nossa família, nossos parentes biológicos, sanguíneos, família espiritual, família social, nossos amigos. Abençoa a igreja, Pai, onde nós congregamos, família espiritual. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa Israel, Pai, cidade santa. Tem misericórdia, Pai, da nação. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Ah, Senhor, só o Senhor pode dar entendimento para essa nação, para nós sabermos escolher, Pai, quais serão os nossos governantes. Não permita, Pai, que o incrédulo, que o maldoso, que o perverso venha nos governar. Não permita, Senhor, não, Senhor, permita que antes venha pessoas compromissadas com a Tua palavra, Pai. Queremos estar debaixo da autoridade do Teu povo, Senhor, mas daqueles que Te obedecem. Levanta, Senhor, governantes, pessoas que tenham compromisso com a verdade, compromisso com a pobreza, compromisso com ajudar as pessoas, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Vem com a tua intercessão, com a tua intervenção. Pai Santo, pedimos tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Nós temos que orar mesmo, né? Orar para que os governantes, os próximos governantes, não sejam governantes que venham quebrar o Brasil, né? Mas que nós possamos ter governantes que possam levantar esse país, que possam ter compromisso com as pessoas, com os brasileiros, né? Que nós devemos ter mesmo, são pessoas de caráter e compromisso, fidelidade, né, com a nação. Nós sempre temos aqui o costume de pedir que o governante seja alguém de Deus, mas erramos muitas vezes quando pensamos assim, alguém de Deus tem que ser evangélico. Não necessariamente. Deus usou reis que não faziam parte do seu povo, inimigos até, para cuidar do seu povo. O faraó, quando José vai para o Egito, o faraó levanta José como governador. E foi um faraó que enxergou o poder especial em José do Egito, foi o faraó. Ciro também dominou o povo de Deus e governou, né? Ciro, aquele outro rei também, o Nabucodonosor também governou. Então, e não eram assim pessoas que tinham uma história como sendo um povo de Deus, mas eles eram de Deus, né? Deus usava, porque Deus usa, né? Deus não está impedido de usar quem Ele quiser, e Ele conhece o coração das pessoas. Deus conhece quem pode servir ao seu propósito melhor, porque Deus vai escolher aquele que vai servir ao propósito de Deus. E às vezes o propósito de Deus permite que a nação passe por um momento de dificuldade para que o povo se converta. Então, o mais importante para Deus é a salvação do homem. E se para isso nós, em algum momento, se a nação estiver perdida e Deus, querendo salvar essa nação, escolher um governo injusto para que a população chegue a Ele, Deus vai fazer isso. Porque muitas vezes é o governo injusto que nos leva ao pedido de misericórdia e à aproximação de Deus. É complicado, né? Tem gente que só vai na dor. Tem gente que não vai no amor. Só vai depois que a cabeça está afundada na lama. E Deus, sabendo disso, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, eu creio que Ele permite circunstâncias assim,
para nós podermos caminhar na sua direção, né? Para que as pessoas caminhem na sua direção, na direção do arrependimento e do reconhecimento que só Deus pode nos salvar, né? Só Deus pode nos dar o melhor dessa terra. Você crê nisso? E às vezes a gente fica buscando prazer em coisas desse mundo, né? Em prazeres que são passageiros, prazeres que passam, quando na verdade o prazer maior está na presença de Deus, na lei do Senhor. Assim como diz a palavra, o meu prazer está na lei do Senhor, medito nela de dia e de noite. Meus amados, minhas amadas, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Capítulo de número 8 do livro de Lucas. Capítulo 8. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 8 do livro de Lucas. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo mensagem da cruz. O som tá meio ruinzinho, né, gente? E agora? Ao vivo é assim. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador. É isso aí, Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Vamos lá. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, estudando Jesus por meio dos Evangelhos, capítulo 8. Pega sua Bíblia aí, vamos ler. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. Se nós fôssemos obedecer literalmente aqui a caminhada de Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura, se fosse seguir os seus passos, eu acredito que nós estaríamos fazendo isso, de aldeia em aldeia e de cidade em cidade, pregando a palavra, porque foi o que ele fez. E ele deixou esse modelo para nós, né? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui ele fala de uma Maria Madalena, que saíram os demônios, né? Não fala essa aqui, tal, dizem que é uma outra Maria Madalena e não aquela outra que tem. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. As mulheres serviam Jesus com seus bens. Olha que interessante. E o ministério de Jesus era um ministério feminino. Eu já falei aqui que, na minha opinião, como Jesus veio para os carentes, e aqui no livro de Lucas, Jesus ele é visto como um homem perfeito, um homem que tem uma missão, aquele que interage com as pessoas, que sente a necessidade humana, um homem. Então aqui Lucas apresenta Jesus como um homem, com natureza, né, humana, né, uma natureza humana, manifestando a sua natureza humana. Então aqui
tem sentido ele ir para as pessoas carentes. As mulheres eram muito perseguidas naquela época, mais do que hoje, né? Lógico, hoje ainda tem perseguição. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas. Lá vem as parábolas de Jesus agora. Um semeador saiu para semear. A sua semente, quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Então aqui a primeira semente caiu no caminho e as aves comeram. Outra caiu sobre a pedra. O semeador está andando com a semente. A primeira semente caiu no caminho, agora a outra caiu na pedra. E nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A semente caiu em cima da pedra, não tinha terra, não tinha umidade, não tinha como ela sustentar a sua raiz. Então, olha só. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Então a semente caiu no meio dos espinhos. Quando ela vai crescer, os espinhos não dão luz, não deixam a semente germinar, brotar, crescer. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Olha aí, 1% não. É a cada um fruto, cada uma semente, nasceu 100. Dizendo ele essas coisas, chamava quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque tem gente que não quer escutar. Tem gente que está ali ouvindo, tal, mas não presta atenção. Então quem quer ouvir, ouve. Muitas vezes a gente fica insistindo, né? Para as pessoas ouvirem a palavra. Quem tem ouvido, ouça. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Você já viu? Tem gente que você fala, prega, a pessoa não entende, não muda. Eu acho que são essas pessoas aqui. Não vai entender. Deus não vai revelar. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra. Jesus vai explicar a parábola. Ele vai explicando agora. A semente é a parábola, é a palavra. Então, quando você prega uma palavra, quando você ensina, você está pondo uma semente no coração de alguém. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então você vê que o diabo tem poder para tirar uma palavra do coração de uma pessoa, né? Porque aquele coração não é uma terra fértil, é uma terra dura, igual da rocha. Lembra que ele falou que... Não, aqui é no caminho, né? E os que estão no caminho, esses a ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Você já viu aquela pessoa que se converteu, aceitou Jesus, às vezes ela está tão feliz ali, né? E você fala, poxa, agora vai, recebeu a palavra, Deus falou no meu coração, e pula, e alegre, sapateia, não sei o que. Passa um tempo e ela fica triste, porque não sustenta. Ela se desvia. Essa é a palavra, a semente na pedra. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aquela pessoa que ouve a palavra, entende a mensagem, sabe o que tem que fazer, mas é tão preocupada com conta, com água, com não sei o que, com trabalho, com empresa, com carro, é tão preocupada com tudo que acaba não se dedicando à palavra, não se dedica a transmitir. Então a semente não cresce e não dá fruto com perfeição.
E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Quer dizer que é difícil esconder uma luz, né? Quem tem a luz, ela vai brilhar. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Não adianta, pode mentir quanto quiser, uma hora a gente sabe a verdade, Deus vai mostrar. Nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Não adianta, tá com mentira, tá indo na igreja, uma hora a casa cai. Tá dizendo que é crente, tá dizendo que é cristão, tá dizendo que é evangélico, tá dizendo que ama, tá dizendo qualquer coisa que é mentira, vai cair a casa, vai cair a casa. A casa vai cair. Por que que a casa vai cair? Porque não tem como esconder, a luz de Deus revela. E vai se envergonhar. Vai se envergonhar porque está vivendo uma vida dupla, e Deus está mostrando isso, né? Que tudo que está oculto será mostrado. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe dado, lhe ser dado, e a qualquer que tiver, a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Que é forte, hein? Aqui há várias interpretações, né, dos dons, do poder de Deus. Aquele que foi semeado no coração, aquele quanto mais é dado, né, mais vai ser dado. Quanto mais não tem, mais vai ser tirado. Até ficar sem nada. É melhor ter, né? Qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, e o que parece ter, lhe será tirado. Quer dizer, a pessoa não tem, mas parece que tem. Vai ser tirado. Não tem jeito. 19. E foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Que palavra dura, né? Eu acho isso aqui uma das mais pesadas de Jesus. Já pensou, alguém chega para você e fala: tua mãe está lá fora, e você fala que aquela mãe lá não é sua mãe? Nem sua família? Sua família é quem faz a vontade de Deus? A mãe não aguenta, cara. É que a Maria era especial, né? A Maria era uma mulher especial e Deus a escolheu para essa finalidade. Mas não é qualquer mulher. Eu lembro que uma vez, minha mãe conversando comigo, perguntou se ela tivesse velha, se eu levaria ela para o asilo. Eu falei: eu acho que sim, né? Numa casa de repouso. Vixe, minha mãe quase ficou um tempo sem falar comigo, porque falou que eu não podia pensar assim, levar ela para qualquer lugar. Aí levou para o outro lado. Então, você vê, né? Agora, imagina o teu filho falando que minha família são os que fazem a vontade do meu pai. E as cumprem, né? Exercem, conhecem e executam. Não é basta conhecer a vontade do pai. Então, você vê, se uma mãe é sensível, às vezes ela entende errado, né? Uma vez eu também falei para minha mãe que falei: mãe, minha família agora eu casei, minha família, a esposa e os filhos. Vixe, minha mãe não falou: não vou vir mais na sua casa, porque eu não sou tua família e tal. Levou para o outro lado também. Agora veja, eu dei 2 exemplos aqui de palavras que eu falei sem maldade, e a minha mãe, por muito menos, já sentiu assim, excluída. Imagina a Maria, né? Jesus chega lá e fala isso aqui, que a mãe dele, a família dele, são aqueles que ouvem e executam a vontade de Deus. Se Maria não tivesse preparada, talvez Maria dissesse assim: puxa, é isso que você paga, é assim que você me paga, cuidei de você esse tempo todo e agora você fala isso? Você não é o abençoado, você não. Maria sabia com quem ela estava falando, hein?
E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Jesus realmente era alguém que viajava muito, né? De barco, a pé. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, respondeu ao vento e à fúria da água. Então Jesus falou com o vento e com a água, com a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: aonde está a vossa fé? Às vezes a gente, por muito menos, né? O barquinho só está balançando e a gente não consegue usar a fé da gente. Onde está a nossa fé? Se nós praticarmos a nossa fé, com certeza alcançaremos milagres e maravilhas. E eles, temendo, maravilharam, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até aos ventos e água manda e lhe obedecem? Os discípulos perderam aqui uma grande oportunidade, né? Porque diante de uma tempestade, diante de uma tormenta na sua vida, quando o seu barquinho está quase afundando, e você olha para todo lado e não vê uma saída, aqui está a grande oportunidade de Deus operar um milagre. Então, na verdade, não é um perigo, é uma oportunidade de testemunho. Depende de como nós vamos usar. Eles poderiam ter expulsado, não fizeram, chamaram Jesus, tudo bem, pelo menos chamaram Jesus. O milagre aconteceu. Então veja que é uma oportunidade de milagre. E Jesus pegou a oportunidade, operou o milagre e surpreendeu a todos. Não diga que o seu problema é um problema, diga que o seu problema é uma oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida e você ser um testemunho vivo. Pode a noite escura ser do servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Versículo 26, capítulo 8, livro de Lucas. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso por demônios. Olha lá, Jesus atravessa o rio, quando ele vai pisar, ele já dá de cara com o cão. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Jesus já dá de cara, hein? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ó, você presta atenção, ele atravessou, não tinha nem como o demônio, a pessoa, saber que era Jesus. Porque não tinha WhatsApp, internet, não tinha nada. Ele estava do outro lado do rio, nem sabia quem era Jesus. Jesus, quando pisa, o demônio já fala, até o nome. Que tenho eu contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo. Quer que eu fale uma coisa para você? O inferno conhece quem é crente, viu? O inferno sabe quem é crente, o inferno sabe quem é de Deus. Os teus inimigos às vezes te conhecem mais do que os teus amigos. Os teus inimigos. Se posiciona, porque eles estão de olho para ver como vão te derrubar. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Então o cara estava possesso já há muito tempo, sofrendo, e a salvação chegou, Jesus. A luz chegou, já mostrou as trevas se revelam. E guardavam-no preso em grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Ele quebrava tudo, quebrava cadeia, quebrava prisão, quebrava corrente e ia para o deserto. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabe, tem gente que está aqui, ó. Tem gente que você está orando, você já apresentou, mas não, você não enxerga. São legiões, cara. Leva um tempo para você expulsar, ou de jejum, oração. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. Ó, então, um conjunto de porcos é vara, tá? E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu. Por que porco, né? Porque o porco também é um animal que mais parece com o ser humano, viu? E o demônio gosta de carne. Ele, lá em Gênesis, ele foi condenado a comer do pó da terra, né? Quem é o pó da terra? Do pó vieres, ao pó voltarás. Então ele gosta de carne humana, porque foi condenado a comer pó. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então, o pessoal estava cuidando dos porcos, aí viu os porcos se suicidando, foram avisar para o patrão, né? O patrão, os porcos ficaram doidos, viu um homem lá, os porcos tudo endoidou e pulou do precipício. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia sido saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então, o homem que foi curado, ele estava aos pés de Jesus, a quem é muito perdoado, né? Os pecados, a quem tem muito pecado, a quem é muito perdoado ama muito. Então você vê, ele foi perdoado, aqui ele está aos pés de Jesus. E temeram, porque o pessoal conhecia ele pelos demônios. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles. Nossa, aqui é triste, a cidade inteira. Você sabe que você vai para um lugar, você cura, você faz milagre e as pessoas não querem que você fique lá. E entrando ele no barco voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. O testemunho é tudo, né? Testemunho. Tem que contar o milagre. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos.
poder, o pecado e seu poder. A batalha está, a vitória. O contato hoje aqui está meio ruim, o contato. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão Não te recebereis como um galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Jesus não insiste com quem não quer, viu? Não insiste. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: vai para tua casa. Primeiros da casa. Então, primeiro ele tinha que contar o testemunho na casa dele. Então, o primeiro exemplo, o primeiro modelo dos sinais de Deus na nossa vida é em casa, na família. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. Ele voltou para o outro lado do barco, todo mundo estava ansioso ali, esperando ele que voltasse. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Foi convidado para ir tomar um lanchinho lá na casa. Jairo convidou ele, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão. Então Jairo tinha uma doença, uma enfermidade, tinha uma filha, mas entendeu que Jesus poderia resolver o problema. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Então tinha a filha de Jairo e tinha a mulher que estava ali com o fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. A luz é tremenda, o poder de Deus é maravilhoso. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? Então você vê o que é uma visão natural e uma visão espiritual. Quem foi que disse? Pedro, né? Pedro, amigão. Senhor, como é que você sabe que te tocaram? Como é que eu vou saber quem é com tanta gente aqui? Pedrão, hein? Ele disse: Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus sentia o poder saindo dele, hein? Temos que lutar muito para chegar nesse nível de cristianismo, né? Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se entre ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Agora a mulher, ela foi curada, mas ela tinha um problema. Ela foi curada do fluxo de sangue, ela devia ter vergonha. E agora ela não vai poder ter vergonha, ela vai ter que contar o milagre, testemunhar o poder de Deus aqui, olha. Ela não segura. Mesmo com vergonha, né? Aproximou tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado. O autor faz questão de falar que ela declarou diante do povo. O autor poderia ter falado, foi lá e declarou para Cristo, mas o autor quer enfatizar que foi público, ela teve que quebrar a vergonha dela
e reconhecer que o Deus poderoso ali, o Jesus, tinha curado ela. E Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu e dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Ó, forte, né? Você está com um filho morto já e você pegar uma palavra dessa, só crê. Fácil, né? Creia. É assim que tem que ser. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Os pais têm que entrar. E todos choravam e a pranteavam, porque para ele já estava morta. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Só quem conhece a natureza humana, né? Para saber que a menina não estava morta. E riram-se dele, sabendo que estava morta, mas ele, pondo-os todo fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Todo mundo deu risada de Jesus. E às vezes você se incomoda porque alguém está dando risada de você. Você está incomodado com a sua imagem. Não, olha aqui, Jesus passou por isso. Tiraram o sarro dele, ó, quando ele falou que a menina não estava morta. Foram dar risada e ele continuou na missão. Continuou na missão dele. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou a Jesus, mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Jesus também é engraçado, viu? Jesus já fala para não falar, mas ele sabe o que vão dizer. Como é que você vai engolir um testemunho desse aqui e não vai falar para ninguém? Eu entendo que Jesus já sabia, ele é meio que neurolinguístico, né? PNL. Eu falo para não falar porque eu sei que eles vão falar, não adianta. E eles saíram ali falando para todo mundo, né? Provavelmente. Mas Jesus tinha um tempo, ele não queria que o tempo dele fosse interrompido. Ai, que bom que você está aqui no ar, que bom que você está nos ajudando, a Associação Cristã Pro Bem. Capítulo do Evangelho de Lucas, e você está convidado para continuar conosco nesse estudo bíblico. Capítulo de número 9, livro de Lucas. Não se esqueça, Mateus, livro de Mateus, não se esqueça, memorizando. Livro de Mateus, Jesus é rei, descendente de Davi, e veio anunciando o reinado de Davi pela herança do reinado de Davi. E Jesus vem para os judeus. Então o perfil do Evangelho de Mateus é o perfil de anúncio da salvação primeiro para os judeus. Essa é a ideia. E ele veio cumprir a profecia de Isaías, que havia predito. Então o destaque do livro de Mateus é Jesus apresentando o reino de Deus. No livro de Marcos, Jesus é o servo, veio para servir, veio para atender os mais fracos. Ele veio para dar sua própria vida, servindo com a sua vida. Livro de Lucas, Jesus é homem, natureza humana, natural, atendendo aos mais carentes, atendendo ao povo, às necessidades humanas. Livro de João, livro mais espiritual, o evangelho mais espiritual,
que apresenta Jesus como rei, como próprio Deus encarnado. O livro de João apresenta Jesus como divindade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e pelo intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Então nós temos nos evangelhos 4 formas de apresentação de Jesus, o Cristo Salvador, o nosso Redentor. E você precisa memorizar isso, é importante. Dependendo do dia que você for pregar, você escolhe. Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus é servo. Lucas, Jesus é homem. João, Jesus é Deus encarnado, natureza divina. E a santificação. Se eu amo a mensagem da cruz. Pegue seu copo com água, pegue seu copo com água. Estaremos orando, e a água maravilhosa, bendita, abençoada água. Senhor Jesus, dá poder, Pai, para que essa água venha curar as nossas enfermidades. Um abraço para você que está aqui acompanhando a live da Associação Cristã Pro Bem. Obrigado pela sua participação. Você precisa continuar conosco. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz, até por uma coroa trocar. Você já pegou sua cruz? Pega a sua cruz aí e vamos até o final dessa caminhada. Não desista. Não desista. Cuidado, o evangelho ele foi feito para os resilientes. E o diabo ele é astuto e ele está aqui, ó, nós acabamos de ler a parábola da semente. Não permita que a semente fique na rocha, nem no espinho e nem no caminho. Que a semente possa entrar no teu coração, numa terra fértil e dar fruto, fruto que permanece. Pegue seu copo com água. Vamos orar. Olha aí, vem trabalhar, vem. Anota lá aí no telefone da Associação Cristã Pro Bem, 011 99709 3919, e você vai receber um link para fazer seu cadastro e vai se filiar, sim, aqui conosco. Seja um afiliado, seja um associado e participe dos benefícios, orientação jurídica, orientação religiosa, espiritual, encaminhamento médico e outros descontos em cursos e faculdades. Venha para cá, Associação Cristã Pro Bem. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te consagramos, nos apresentamos essa água a Ti, consagrando ela, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Pai Santo, sabemos que é uma água e não queremos fazer simpatia, mas cremos que o Senhor pode operar milagre por meio da água, por meio do sangue de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Pai, dessa pessoa que precisa ser liberta, dessa pessoa que tem esse problema no rim, no fígado, que ela possa ser curada do pulmão, do câncer, Pai, ao tomarmos da água, Pai. Nós cremos que o Senhor pode nos curar e nos libertar de todo mal.
consagramos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Pai Santo, justifica-nos pelo sangue de Jesus. Nós Te abençoamos toda essa água, em nome de Jesus. Beba a sua água. Do Senhor, meu desejo é orar e ocupado sempre estar. Se na vinha do Senhor. Um abraço para você que está aqui conosco hoje nesta live. Obrigado pela sua participação. A paz do Senhor Jesus. Otávio Aires Cabral lá do Guarujá. Deus abençoe. Um abraço para a Yolanda, para todo mundo aí no Guarujá. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe para o Daniel lá do Ideal Despachante. Um abraço, Daniel. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Um abraço para Neide Isabel de Amorim. Saudações para toda a família. Dona Irene, para todos os filhos. Um beijo no coração do Taylor. Saúde para o Mylor. Que o Senhor possa cumprir o propósito dessa família. Em nome de Jesus. A você que me assiste aqui hoje, que eu não estou te vendo, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a você que está nos assistindo em outro momento, sem ser ao vivo. Lá, depois esse vídeo estará disponível na outra rede social. E você está vendo agora, Deus abençoe sua vida, receba cura, em nome de Jesus. A qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, seja mais que abençoado, em nome de Jesus. Firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Participe você também da Associação Cristã Pro Bem. O que você vai fazer? Pega teu telefone e WhatsApp e me adiciona aí 011 99 709 3919. Aí você vai me adicionar, vou te mandar um link para você fazer o cadastro. E você vai ser associado e vai nos ajudar neste trabalho que nós estamos executando. Mas vai continuar também assistindo as lives, que são muito importantes, tá? Nós estamos estudando o livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Já vimos Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas. E depois de Lucas nós vamos para João. Evangelho conforme escreveu João. Eita, vai pegar fogo, hein? O Evangelho espiritual. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live. Oração por Esther. É isso? Aí estão pedindo, a Neide está pedindo oração para Esther. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida da Esther. E queremos anular, Pai, todo o poder do mal, Pai, que vem influenciando, Pai, a Esther, Senhor. Não a conhecemos, não sabemos quem é, quantos anos tem e nem o que está passando. Mas o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode visitar. E o teu nome será glorificado. Visita a casa da Esther, Pai, lá na casa dela, Senhor, em nome de Jesus. Aquela família inteira, Pai, tem que saber que o Senhor é Deus, Pai. Convicto da fé, Pai, confirmado, Pai. Família missionária, Senhor, para servir o Senhor, Pai. Opera maravilhas através da vida da Esther e o teu nome será glorificado. Nós anulamos toda a maldição de família, todo o poder do mal, Pai, e a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Estamos no final. Fala assim, que peninha, mais o final de uma live da Associação Cristã Pro Bem. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui na
tua presença. O Senhor está conosco, Emanuel, Deus conosco. O Senhor sempre estará conosco em todos os lugares. Graças rendemos a Ti em nome de Jesus. Pai Santo, leva teu povo em segurança e que este ensino, essa palavra, possa entrar no coração das pessoas numa terra fértil e dar fruto, 100 por 1 por 100, frutos que permaneçam em nome de Jesus. Se você quer uma bênção apostólica, você levanta as mãos para o céu assim, num gesto de quem vai receber algo. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Consolador, estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz, amém, assim seja, glória a Deus, aleluia. Uma ótima semana, que o Senhor possa te livrar de todo mal, que o Senhor possa te livrar da bala perdida, do homem perverso, que seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama,